Olá pessoal, está começando mais um Literanálise. Esse episódio tem como convidada a Carol Engel, criadora da editora Janela Amarela, especializada em autoras do início do século passado e fim do século retrasado, né? Que são esquecidas e estão sendo resgatadas através do trabalho da editora Janela Amarela. Eu convido você a ouvir esse bate-papo que descambou um pouquinho também para, mais especificamente, para uma autora chamada Júlia Lopes de Almeida, que é meio que aí a porta-bandeira dessas mulheres que foram um pouco esquecidas aí, em detrimento de outros nomes da literatura brasileira, mas que tem uma qualidade incrível. Então a conversa vai um pouco mais para o lado da Júlia Lopes de Almeida, mas também citamos outras autoras. Eu convido você a ouvir esse bate-papo. Lembrando que na semana seguinte à publicação deste Literanálise, eu publico também uma contracapa, que é um episódio respondendo os e-mails, comentários e mensagens sobre este episódio aqui, ok? Se você está ouvindo no YouTube, é só se inscrever e deixar o seu comentário. E se você estiver ouvindo aí por outra plataforma, é só deixar sua avaliação, suas estrelas, que ajuda bastante a gente, tá? E depois mandar o seu e-mail para podcastliteranalise@gmail.com. Muito fácil, né? podcastliteranalise, tudo junto, @gmail.com. Tanto nesse e-mail quanto nos comentários do YouTube você pode mandar perguntas, ofensas e elogios, bem como sugestões de pauta e sugestões de convidados, ok? Vamos embora então para o episódio. Valeu! Eu abri a Janela Amarela em 2020, né? Foi um projeto que começou no meio da pandemia. A gente começou... Eu sou sócia da minha mãe, Ana Maria, e nós estávamos naquele momento todo mundo trancado em casa. Eu já trabalhava no mercado editorial e aí foram reduzindo o meu trabalho, porque a editora realmente, como a maioria das empresas, né, o volume de trabalho diminuiu, teve que diminuir a equipe, foi diminuindo o meu tempo de trabalho e também meus ganhos. Aí eu falei, bom, preciso de um novo destino. Naquela época, minha mãe também estava se desligando do trabalho dela, que era uma outra coisa. Ela é jornalista. E aí a gente, então, poxa, o que a gente vai fazer? Por que a gente não abre? E eu sempre tive um questionamento sobre publicação. Eram dois questionamentos. Era publicação independente, porque a gente, lá na outra editora, várias vezes recebia autores independentes que apareciam e queriam publicar. Uhum. E a literatura brasileira que eu não conhecia. Eu estava vindo de uma leitura sequenciada assim, de escritoras inglesas do século XVII e XVIII. Uhum. Não, mentira, 18 e 19. E aí eu fiquei, cara, no Brasil ninguém escrevia? Cadê essas mulheres no Brasil que não escreviam? E aí desses questionamentos e dessa necessidade de abrir novos horizontes na minha vida, a gente então resolveu abrir a editora com essa linha editorial de buscar a literatura brasileira que a gente não conhece. Sem querer desmerecer o que a gente já conhece, José de Alencar, Machado de Assis, mas assim, existiram outras pessoas, e onde elas estão, né? E aí a gente começou a pesquisar e começou a ver que começou pela Júlia, por acaso, porque a minha avó tinha um livro da Júlia Lopes de Almeida que o meu bisavô deu para ela. Então a gente tinha em casa, a gente pesquisando, minha mãe então encontrou esse livro, quer dizer, se lembrou desse livro que ela tinha, ela não sabia que era da Júlia. Ela pegou o livro e aí viu, não, é uma mulher, e ela escreveu vários. Aí a gente começou a pesquisar e viu o volume de obras que a Júlia tinha. Uhum. E aí a gente pesquisando pela Júlia, começou a aparecer muitos nomes de mulheres que a gente nunca tinha escutado falar. E a gente, cara, cadê essas obras? E aí a gente foi procurando. Graças a Deus, hoje em dia, quer dizer, já na pandemia, algumas obras já estavam digitalizadas, as obras originais, porque a gente trabalha a partir das obras originais, né, da primeira, a gente tenta usar sempre a primeira edição, Uhum. que é, né, o que deu, por onde começou. Muitas obras tiveram reedições inclusive feitas pelas próprias autoras, mas a gente
para seguir um padrão, tá optando sempre por usar a primeira ou a mais antiga que a gente encontra, porque infelizmente tem obras que a gente não consegue encontrar edições, a primeira edição. E aí foi isso, aí a gente começou com as da Júlia, e com essa pesquisa começamos a descobrir outras autoras. E aí, por exemplo, a gente achou um livro que foi escrito por uma cearense, publicado em 1902, e o nome do livro, o título é A Divorciada. Aí você pensa, uma mulher que escreve um livro que tem o título de A Divorciada em 1902 é uma pessoa fora da curva. E vamos lá atrás dela. Quem era? Totalmente longe dos centros urbanos da época, né? Longe dos centros urbanos da época, uma mulher levantando um tema que não era normal para o período, mas ela era uma educadora, jornalista, ela escreveu para todos os jornais nacionais e jornais internacionais. Ela criou a primeira escola mista do Ceará, não sei se eu já falei o nome, que é Francisca Clotilde. Francisca Clotilde criou a primeira escola mista do Ceará, fez parte da Academia Tauaense de Letras. Então, assim, ela teve um renome muito grande na época, e é uma outra escritora que também ficou esquecida. Aí, com isso, veio também Cândida Fortes Brandão, do Rio Grande do Sul, também educadora. E aí, quando você vai ver, são tantos nomes. A gente está assim, há 3 anos, fazendo 3 anos agora, já conseguimos resgatar 14 títulos, dos 14, 10 são da Júlia, e estamos aí na batalha, vamos continuar. Aí só para completar o nome das mulheres que a gente já relançou, tá? Sim. Eu falei Francisca Clotilde, falei Cândida Fortes Brandão e Crisanteme e Júlia Lopes de Almeida. Crisanteme e Júlia Lopes de Almeida eram do Rio de Janeiro. A Francisca Clotilde do Ceará e Cândida Fortes Brandão do Rio Grande do Sul. Adoraria encontrar mulher em todos os estados brasileiros, mas eu não sei. O Brasil é muito extenso, né? E ainda mais naquela época, né, onde a comunicação era totalmente diferente do que a gente tem hoje, né? Não duvido que a gente tenha por aí, né? Escondido ainda. Pois é. Né? O problema é encontrar as obras, né? Essa aqui é a questão. A Cândida Fortes Brandão, por exemplo, foi um livro que a gente só encontrou um exemplar na biblioteca do museu da cidade que ela nasceu. E aí, o bibliotecário do museu fez a gentileza de digitalizar a obra, ou a pessoa responsável pela biblioteca digitalizou a obra e mandou para a gente que a gente pudesse fazer o trabalho. Então, assim, se tiverem outros bibliotecários abençoados como esse... Impressionante como, Carol, em 2023, né, o próximo a isso, né, a importância das bibliotecas até hoje, né, do acervo físico, né? A gente acha, né, ou pelo menos o pessoal de hoje em dia acha que está tudo na internet, mas não está, né? Não está e nem pode, né? Assim, um dia dá um bug aí qualquer, o que a gente faz? Nossa Senhora! É engraçado isso, né? Porque a gente tem na figura do Machado de Assis, e até falo pelo Literanálise que o símbolo do canal traz um machado, né? Porque ele não tem como não associar. O pessoal até fala, a escrita machadiana, né? Ele virou quase que uma personificação da literatura brasileira, né? Uhum. E como muitas vezes quando a gente quer falar bem de um escritor brasileiro ou de qualquer coisa brasileira, a gente tende a comparar com algo lá de fora, né? Fulano de tal é o Edgar Allan Poe brasileiro, fulano de tal, né? Essa é até um pouco de falta de respeito, muitas vezes, com o artista, né? A gente tem uma influência comum aqui, que é o Eduardo Spohr, né? A gente se conheceu através dele, né? no encontro, né? do Eduardo Spohr, e ele comenta isso, né? Quando ele foi questionado em um podcast. Machado de Assis é o melhor escritor brasileiro? Aí o Eduardo falou, não, Machado de Assis é o melhor escritor do mundo. Por que ele não pode ser do mundo? Por que ele tem que ser o brasileiro? Ele não tem que ser menor, né? E quando eu tentei passar para minha companheira o que era a Júlia Lopes de Almeida, eu quase que eu falei assim, ela é uma Machado de Assis mulher. Mas eu pensei, cara, não posso fazer isso, porque além de ser uma gafe, né, cara? Eu instantaneamente diminuo a Júlia Lopes de Almeida. Eu não conheço ainda as outras autoras da Janela Amarela,
Mas da Júlia Lopes de Almeida eu posso falar perfeitamente que ela se equipara ao Machado de Assis sem nenhum tipo de média ou algo do tipo. Eu adquiri pela Janela Amarela o livro Ânsia Eterna dela, né? E eu tô lendo, eu não acabei ainda, eu tô na metade do livro, e é um conto incrível atrás do outro, né? É impressionante a riqueza que a gente tem aí, não só pelas mulheres, mas principalmente, mas de outros nomes da literatura brasileira, o João do Rio, por exemplo, que é outro autor incrível carioca também, contemporâneo, que eu acho que o Machado de Assis ele dá uma, sem a culpa dele, né? Mas ele dá uma monopolizada, né? Quando a gente pensa nessa época, a gente pensa em poucos nomes ali e tem tanta gente que a gente não dá valor, né? E vou te falar uma outra coisa, que comparar a Júlia com o Machado pode não dar muito certo, porque corre na boca miúda que o Machado foi um dos motivos da Júlia não entrar na Academia Brasileira de Letras. Olha a treta secular aí, olha só. Eu não sou pesquisadora, mas assim, é o que se conversa. Entendi. Ele foi uma das... Porque assim, teve uma eleição. E ele foi um dos que se opôs à entrada de mulheres na academia. Então, entendi. Não... Eu queria que mantivesse o Clube do Bolinha ali, né? Exatamente. Não, mas assim, a academia, sem querer defender, assim, só levando... Ela se baseou no Estatuto da Academia Francesa de Letras. Isso. Acho que você chega até a comentar no seu vídeo, né? Acredito que sim. Mas assim também, Carol, todo respeito à Academia Brasileira de Letras e todo mundo que está lá e todo mundo que já passou por lá. É igual falar que o Zico lá, o Falcão, o pessoal lá do futebol não ganhou a Copa do Mundo, azar da Copa do Mundo, né? O fulano de tal não ganhou o Oscar, azar do Oscar também, né? Azar da Academia Brasileira de Letras que não tem a Júlia Lopes, né? Isso não diminui nem tira nenhum tipo de mérito dela, ter ou não, né? Participar. De forma alguma, dela e de tantas outras que poderiam ter entrado, né? Diversas. De jeito nenhum. Não, a Júlia, o que me impressiona, assim, o Ânsia Eterna é uma marca bem forte, porque são textos muito fortes, mas a versatilidade dela, em todos os romances que ela escreve, ela tem um romance que é bem mais dramático, o outro que é efetivamente romântico. Não, romântico, na verdade, ela é mais realista, ela não é tão romântica, então... Entendi. Mas, assim, ela vai perpassando, e de época a época, porque ela começou a escrever em 1880 e muito, 1888, 89, e ela falece em 1934 com livros ainda no prelo. Então, assim, ela produziu a vida inteira, do final do Império até a República, né? Ela, então... Você vê a história do Brasil, quando você lê os livros dela, você tem um pouquinho da visão feminina do que foi a história do Brasil da época. É uma obra extensa o suficiente para ser cronológica, né? De acordo com o próprio Brasil da época, né? Exatamente. Aí, as personagens femininas de 1890 são completamente diferentes do livro que ela publica em 1930, sabe? Eu acho muito legal você acompanhar essas mudanças todas. Pelas histórias que ela escreve. Tendo a Primeira Guerra aí como um marco, né? De mudança em diversos aspectos da sociedade mundial, né? Então ela pega ali da parte... início ali desde o fim da escravidão, né, praticamente ali, até os resquícios do fim ali, né, até já após Primeira Guerra Mundial, né. É de fato um recorte muito grande, muita mudança. O que me impressionou na Júlia, né, e talvez seja um aspecto comum às autoras,
principalmente daquela época, eu não sei como é que era o público de livros daquela época, né? Quem consumia mais livros, se era uma coisa mais 50% para cada lado aí, né? Ou se eram mais os homens, não sei como é que era esse estilo cultural. Eu ainda não encontrei uma pesquisa que dê essa comprovação, mas as mulheres, você tem que lembrar que as mulheres não frequentavam escola, tinham escolas femininas que iam até uma certa idade, que era só para formar as meninas a lerem, aprenderem a ler, para ler uma receita, para escrever um bilhete para o marido, mas não criavam público leitor. E muitas delas, no caso da Júlia, posso te dizer com certeza, ela não começou fazendo livros, ela começou escrevendo para folhetim. Então eram livros, os textos, na verdade, saíam primeiro em jornal, e aí depois foram transformados em livros. Então eu acho que atingia muito mais um público masculino do que o público feminino, pelo público leitor da época, né? Foi o que eu imaginei. Mas ainda assim com muito sucesso. Tanto que viraram livro depois. Não, é porque eu estava analisando, né? Esse bate-papo a Júlia vai acabar monopolizando um pouco ele, porque natural. Foi uma das, eu acho que é o nome mais preeminente, né, dessa fase, né, das autoras, e que para mim também, coincidentemente, é a autora que eu por um acaso escolhi o livro com você, veio um livro dela e eu já admirava ela, tanto que tinha no canal já um vídeo sobre o conto A Caolha, né? De tanto que eu admirei já de cara a Júlia e a escrita dela. Como esses contos de 120 anos atrás, né? A literatura é fluida até hoje. Você pega um conto da Júlia agora e você lê uma palavra ou outra, até na edição da Janela Amarela, muito interessante a edição online, né? Vocês fazem a marcação de alguns vocábulos já mais não tão utilizados hoje em dia, né? Que vocês botam ali o significado, muito interessante, né? Na realidade, isso está no físico também. A gente colocou como nota de rodapé no físico. Apesar de saber que tem muita gente que é contra a nota de rodapé, um dos nossos desejos quando a gente criou essa ideia, quando a gente vem com essa ideia de resgatar, é que as pessoas deixem de ter medo dos livros da literatura antiga do Brasil, entendeu? Da literatura clássica. O fato da gente não conhecer uma palavra não pode impedir a gente de gostar de um livro. De forma alguma. Assim, eu, particularmente, eu não uso muito esse vou usar um termo em inglês, né? Esse feature ali da edição online, mas não por não gostar, mas é porque eu prefiro tentar decifrar o que aquela palavra quer dizer no contexto da obra, né? Mas você ter essa possibilidade, caso exista, você não tem que parar e buscar um dicionário e tal. E a nota de rodapé, assim, é para quem quiser ali, né? Não é uma palavra que vai, nossa, eu não vou entender nada do conto, se eu não precisa, não é isso. Mas você, se tiver uma curiosidade maior, ou se for de fato um momento que você precisa ter aquilo ali, né? É muito interessante mesmo. A gente no início era um pouco mais... a gente... Não é usar traduzir, tá? Não é bem traduzindo. A gente era muito mais detalhista nessas... Só que aí, com o tempo a gente foi falando, não é uma descrição. Isso aqui, essa palavra, ainda que não dê para entender, pelo contexto até o fim da frase, a pessoa vai perceber do que se trata. Então a gente foi começando a filtrar essas notas para não ficar, porque tem alguns livros que tem muita nota, que realmente o vocabulário é muito complicado. E aí a gente teve que filtrar. Não dá para colocar nota em tudo, senão vai ficar metade do livro só nota. O que não impedir a leitura, o que não deixar confuso, ou o que for uma curiosidade, porque para mim, eu como leitora, tá? Porque aí também tem muito do eu leitora nessa vontade de colocar as notas. As carruagens, a trole, eu não sei o quê. Tem uns vocabulários específicos de carruagem, por exemplo, 3 ou 4 carruagens que ela cita, que eu queria ter uma ideia do que era sem ter que sentar e procurar na internet, entendeu? Sim. É uma carruagem grande, é uma carruagem pequena, é descoberta, não é descoberto. E aí
Aí eu boto a nota praticamente para mim. Tem uma palavra que a Júlia repete bastante, que é bilha. Eu acho que quer dizer barulho, alguma coisa do tipo. Bulha. Bulha. Bulha, é. E ela usa tanto que eu já no quarto ou quinto conto eu já ia direto, já aprendi uma palavra nova. Não, tem uma que eu adoro, que está em todas as histórias. Acho que nos contos não aparece, não, mas nos livros, nas romances. Reposteiro. Reposteiro é uma cortina que cobre. Sabe antigamente aquelas cortinas que cobriam as portas das casas? Ah, sim, sim. Isso é um reposteiro. Gente, eu não fazia ideia do que era um reposteiro. Gente, mas olha só, a gente fala português, é tão legal a gente já... Eu tenho 40, fiz 40 anos agora, passou essa semana. Você com 40 anos aprender uma palavra nova em português, cara, é um privilégio. Não é genial? Por isso. É genial, cara. É impressionante. Você não precisa usar as palavras que você aprende, né? É só meio anacrônico muitas vezes. Mas você ter essa noção, né? Eu estava lendo outro dia umas traduções do Edgar Allan Poe e o tradutor usava enregelou. Pô, são palavras totalmente diferentes que a gente não tem essa noção e que enriquecem mais ainda, né? Exatamente. Você pode até não usar no seu dia a dia, mas, né? Cria um dicionário próprio seu que é só seu. E combina com o estilo também. É claro que você não vai botar enregelou numa tirinha, né, da Turma da Mônica. Pois é. Mas tem a ver com a vibe, né, com o estilo ali. É muito interessante. É isso que eu estava falando, né? Como os textos, fora essas palavras pontuais, eles são de uma fluidez, de uma dinâmica. Você devora os textos de uma maneira, assim, de uma qualidade absurda. E é por isso que eu quase comparei a Júlia e ao Machado de Assis, né? Mas assim, a comparação é pela genialidade, né? Porque a gente tem um parâmetro ali, um sarrafo, que é o Machado de Assis, né? E outros grandes escritores da época. Mas que bom que tem pessoas assim como você e você mencionou também outras publicações que estão trazendo esses nomes ali, não só de mulheres daquela época principalmente, mas também de outros autores que a gente precisa descobrir num mercado que está cada vez mais, talvez aí você pode falar até melhor do que eu, um mercado literário que está com muito medo de se arriscar, né? E geralmente opta por sucessos lá de fora, né? Traduções de sucesso. A gente entende também que as editoras têm que ter o lucro delas, é óbvio, né? Mas trazer nomes aí, nomes desconhecidos, tanto contemporâneos quanto lá do século passado, é sempre uma aposta, mas é tão bom, né, a gente saber que tem nomes ainda novos a se descobrir aí que a gente não conhecia, né? Pois é, não, eu acho assim, o que eu gostaria que as pessoas entendessem, aproveitassem disso. Os escritores de hoje leram os escritores de anos atrás, e os de anos atrás leram anteriores. Então, alguém leu Júlia, e esses escritores tiveram essa formação dessas mulheres e de alguns, assim, não fugindo um pouco da literatura feminina, da escrita feminina. Tem outros autores, homens da época, que estão completamente esquecidos. E aí a gente até separou coisas e provavelmente vai trazer no futuro. A gente está privilegiando a literatura feminina porque foi uma literatura que realmente ficou esquecida e relegada às prateleiras de bibliotecas e, infelizmente, só das grandes bibliotecas. Então, também não é uma coisa que está ao acesso de todo mundo. Mas a ideia é conseguir fazer com que as pessoas possam acessar esses livros e perceberem que a nossa história está ali, contada de uma forma romanceada, a visão que se tinha na época das coisas, como era o convívio entre as pessoas, como era a sociedade. É uma forma da gente conhecer um Brasil sem ter que ficar lendo jornal e livro de história, né? Perfeito. A roupagem é de época, vamos dizer assim, né? Mas os dilemas e todos os problemas e reflexões são atuais totalmente, né? Impressionante como
não fica uma coisa datada, né? Todos os dilemas que a gente encara ali, eles estão com uma roupa de rococó ali, de babadinho, mas eles são totalmente atuais, né? Pode, com certeza, os contos e as crônicas, ela tem crônicas também que acho que não são muito específicas, né, de situações da época, você traz para a atualidade fácil. Você consegue ter um reflexo, um espelho em alguma situação atual muito facilmente. E quando eu te perguntei do público, né, se era mais masculino, né, e você me confirmou, até pela característica da sociedade da época, né, do estudo e tudo mais, mas como de novo, a Júlia Lopes, ela tem diversos personagens, diversos contos onde o protagonista, e até em certos momentos, em primeira pessoa, é um homem, né? E como ela consegue dar uma visão, um ponto de vista preciso da visão masculina, mas com sabe, uma interpretação feminina é muito interessante como ela consegue. O primeiro conto do livro, que não sei se você vai lembrar, mas que o rapaz ele vê uma moça com olhos azuis. Do escritor? Isso, do escritor. E a maneira que o cara fica de 4 por uma moça que ele nunca nem falou na vida é tão preciso, é impressionante como o cara já chama a mulher de minha noiva, tá? E nunca nem falou com ela, é impressionante. E eu ri muito nessa hora, né? Porque todo adolescente e tal, assim, passa por isso, né? Aquela menina que ele nem sabe que ele existe, mas ele já fantasia, não, nossa, ela é a mãe dos filhos. Tem aquela música do Seu Jorge, eu tô namorando aquela mina, mas não sei se ela me namora. É tipo esse esquema, assim, né? Nisso, ela é muito boa, realmente. Tem um livro dela que é Eles e Elas. São contos e crônicas que ela escreve e tem sempre a voz feminina e a voz masculina. Cada um, ou é um homem ou uma mulher. Então, assim, em vários momentos, ela escreve com a voz do homem, né? Tem um que é engraçado, que o cara... Ele está lendo um livro eu não vou lembrar do nome, de alguma coisa, de um europeu que escreveu uma teoria daquelas que as feições falam da personalidade da pessoa. Ah, sim, sim. Então o cara está sentado na frente da esposa, a esposa está lá do outro lado da sala, costurando, e ele olhando para a cara da esposa. E aí ele está lendo o livro e aí ele fica, não, o queixo dela está dizendo aqui que é pontudo. Então ele diz que a personalidade dela é isso, isso e aquilo. E ela escreve, mas são várias situações. E tem o outro que a esposa pediu para comprar um chapéu, e o chapéu virou um estorvo na vida dele, porque é um gasto profundo com o bendito do chapéu, e é uma reclamação dele com aquele gasto do chapéu que ele teve, não só com o chapéu vira um problema de gastos enorme. Ele vai enumerando tudo que ele gastou por causa do chapéu. E é sempre e ela falando com a voz do marido, do namorado, do noivo. E é interessantíssimo como ela consegue se colocar e transparecer isso, realmente. Você não imagina. Se você não soubesse quem estava escrevendo, você ia achar que era um homem. E é muito legal a gente resgatar esses textos daquela época, né? Porque é uma viagem no tempo, né? Eu moro no Rio, você também mora no Rio de Janeiro, né? Também. E principalmente esses autores do Rio, né? Quando eles mencionam uma parte do centro da cidade, esse conto principalmente da Júlia que eu mencionei, acho que ela fala do passeio público e tal, são lugares que eu passo diariamente por eles, né? Então, quando você escuta o lugar, você já... Tem um conto famoso do Machado de Assis, que é o Pai contra a Mãe, que ele menciona as ruas ali e tal. Cara, você começa a se imaginar naquele cenário que você conhece, mas você viaja, né? Viaja 100 anos para trás, 120, 130 anos. Não, eu estou num grau de viagem para trás que agora eu ando com um mapa do centro da cidade, porque o centro mudou muito, né? Então eu tenho um mapa do final do século XIX para eu saber exatamente aonde é o que, sabe? Quando eu leio o livro, eu vou lá procurar no mapa para saber onde é que eu tô. É muito legal, é muito interessante mesmo.
essa conexão que a gente faz aí, né? Imagino que com outros autores, né, e com outros leitores de outras cidades seja parecido também, né? Mas é muito legal. Pois é, não, e assim, a gente, para quem está no Rio, que tem essa oportunidade de passar por esses lugares, é ainda mais curioso, né, assim. Eu acho que eu outro dia fiz um passeio pelo centro do Rio, com um guia que fazia um passeio literário, e aí passava por pontos onde Machado, aí, sabe, ou que estava na escrita do Machado, ou João do Rio, exatamente, era um papo, e foi bem interessante, lugares que eu nunca imaginei que iam ter... E mesmo que a pessoa não conheça, né? Hoje em dia você bota no Google Maps lá, né? Passeio público Rio de Janeiro Centro. Você vai ver onde é que é, como é que é, e tem muita coisa até hoje preservada, né? Não, isso é que é o mais legal, porque tem áreas que foram demolidas, né? Mas assim, o passeio público, por exemplo, é um que mudou pouco. Depois dessa época para cá, mudou pouquíssimo. Então dá para aproveitar e ver também um pouquinho. O que me chamou a atenção são as descrições dos autores dessa época, porque hoje em dia a gente tem, né, eu pelo menos, tenho um sem número de filmes que eu já assisti, e animações, e revistas, e gravuras, e desenhos e tal, que a gente tem acesso hoje em dia, né, e você imaginar descrições de coisas totalmente abstratas, né? Coisas totalmente surreais, e você descrever uma árvore, você descrever uma casa, tal, você está vendo. Agora você descrever coisas tão abstratas assim, como é que esse pessoal fazia isso? Mas eu acho que é muito também eles tinham que se fazer entender, né? Eles tinham que criar o ambiente na cabeça das pessoas. Então, quanto mais não existia televisão, não existia cinema, então era a descrição é que fazia com que as pessoas conseguissem formar aquela imagem na cabeça, né? Eu vejo isso. Era a necessidade de se fazer entender, né? Talvez. Exatamente. Mesmo a ideia catalisasse essa descrição, né? Exatamente. Aí você tem umas descrições que é assim, a cor do céu, aí dá o detalhe da cor do céu, o cheiro que tá no jardim. Isso. É para praticamente te colocar lá dentro, né? Não é te jogar dentro do livro. É impressionante, é impressionante. Sombras esparsas iam tomando formas humanas e vinham curiosas, lentas, resvalando, debruçarem-se sobre o meu corpo em atitude de espanto. Eu resistia ao pavor e à sôfrega. Perscrutava tudo, em busca daquela que me deu a vida, que me enchia as faces de beijos, que me embalava com as suas palavras mais cheirosas que o mel das abelhas em tronco de especiaria. "Quem procuras?" perguntou o mesmo homem, cujos traços eu não percebia sob a projeção do capuz. "Minha mãe." O som da minha voz fez fugir em revoada todas aquelas figuras de névoa, como a badalada de um sino em torre coberta de passarinhos. Eu mesma tremi, estranhando a vibração das minhas palavras, tal a clareza e a vida da minha voz ecoando entre os fracos murmúrios das outras, de um tênue sopro de brisa. Essas mulheres, né? E quão importante elas foram para que a gente tivesse nomes, aí sim, hoje em dia, conceituados como a Clarice Lispector, Lídia Fagundes Telles, né? E outras grandes autoras mais recentes, vamos dizer assim, né? Que talvez se não fossem essas pioneiras aí, né? E outras que a gente ainda não conhece, né? Que se Deus quiser, se você conseguir outras fontes virão, né?
Quão importante foi esse pioneirismo dessa época, né? Você falou que a Júlia publicava em folhetins, né? Começar essa empreitada, né? Teve na época da Júlia ali, tiveram algumas mulheres, né? Não só a Júlia. A Júlia foi uma delas que lutavam pela educação da mulher. Eu acho que tudo começa aí, né? Foi quando a importância da mulher se educar, da mulher ser independente, da mulher, ainda que não trabalhasse fora, saber fazer outras coisas para poder se tornar independente. E foi aí, tem uma série de mulheres, tá? Que aí escreviam em jornais da época, Prisciliana, Carmen Dolores e tantas outras que estavam ali naquele mesmo período, que eu acho que aí foi a mudança do pensamento. Elas de tanto repetir a necessidade disso, porque antes a mulher era educada para cuidar da casa, ela não era educada para discutir política, ela não era educada para pensar. Ela tinha que saber ler uma receita, entender como passar as ordens para os empregados, e era assim que a vida era feita. Se o marido vem a falecer no meio do caminho, coitada dela, que não sabe fazer nada e não tem quem cuide, era o marido que sustentava. E elas começam a dizer, não é por aí, essas meninas precisam estudar, elas precisam debater, elas precisam pensar, elas precisam entender o mundo em volta delas, não só para elas mesmas, mas elas são as mulheres que estão dentro de casa educando os homens, né, naquela ideia patriarcal da sociedade da época. Elas estão educando os meninos que serão os homens que vão governar esse país. Acho que é daí que vem essa ideia da educação feminina, e aí começa a abrir portas para outras escritoras, outras mulheres que enfrentem, porque eu acho que também tem uma coisa muito dessas mulheres daquela época, de coragem, de colocar o nome, de levantar questões, de bater de frente, porque não eram todos os homens que aceitavam isso. No caso da Júlia, ela casou com o Filinto, que era um cara incrível e que aceitou e que dava um apoio, mas junto dele, daquela faixa etária dele, muitos outros olhavam aquilo e achavam um absurdo, não só para ela, como para muitas outras. Então, continuar insistindo, enfrentando, e eu vou fazer, e publicando, e sendo sucesso, e fazendo as pessoas pensarem. Eu acho que a partir daí começa a abrir portas para todo mundo que veio depois. E começa a levantar questões que são discutidas até hoje, também, muitas delas sem solução. Ainda hoje. Mas é importante você mencionar o companheiro dela também, né? Principalmente não por... quer dizer que ela só foi o sucesso que ela foi porque teve o apoio. Não é isso. Ela não teve o obstáculo dele, né? Ele não foi um obstáculo para que ela pudesse seguir a carreira dela, né? Não, a gente não está dizendo aqui que ela... Nem do pai. Sim. Nem do pai. Justamente. Ela começou a escrever antes. Ela começa a escrever antes de casar. Ela já era uma jornalista quando se casa com ele. E aí, mas mesmo o pai apoiava a carreira dela. Então, ela foi uma mulher que, exatamente, não teve obstáculos que a impedissem, e ainda teve um apoio que impulsionasse, assim, né? Tiveram outras que não tinham esse apoio e que também foram para frente, tiveram sucesso também. Mas, assim, a questão do enfrentamento da sociedade era uma questão para todas elas, né? Você tinha algumas pessoas que te davam apoio, mas você também tinha que enfrentar uma sociedade que não aceitava muito bem. Você imagina se hoje a gente já tem estereótipos aí, infelizmente, na sociedade. Imagina há 120 anos atrás, né? Como é que não era ainda mais complicado, né? Isso anos, décadas antes do sufrágio, né? De toda a revolução sexual da pílula e tudo mais, né? Que foi acontecer 50 anos depois, 60 anos depois. 50 anos depois, exatamente. Não, a própria Júlia, ela quando começa a escrever, ela escrevia escondido. Ela não tinha coragem de dizer. E aí ela um dia a irmã viu que ela estava escrevendo uns versos e mostrou para o pai dela. E aí o pai fala, então você escreve. Aí ela ficou toda sem graça, não sei o quê. E aí um dia ele vira
e fala que o editor do jornal, da Gazeta de Campinas, na época ela morava em Campinas, tinha pedido para ele escrever uma crítica sobre uma atriz que estava numa peça de teatro lá da cidade. E ela, então, vai assistir, escreve a crítica. Aí ele fala que ele não tem tempo, mas que ele sugeriu que ela escrevesse. Então, ela escreve. Foi a primeira crítica, o primeiro texto que ela escreve para o jornal é essa crítica. E é com o apoio do pai, não só com o apoio, como incentivo, porque parece que foi ele que deu uma sugerida no jornal que é para que ela escrevesse e abriu essas portas, e a partir daí ela começou a escrever direto para a Gazeta de Campinas. A crítica teatral era algo comum, né? Era a porta de entrada aí, né? Se eu não me engano, o João do Rio também começou como crítico teatral e tudo mais. Era talvez aí uma porta de entrada para os escritores da época, ou jornalistas, talvez, né? Talvez, eu não sei. Essa informação. Já foi uns 3 ou 4 escritores dessa época que eram também críticos teatrais. Né? Eu acho que eles, na verdade, faziam um pouco de tudo. Assim, o que fosse necessário, sabe? Eu acho que crônicas da sociedade, contos e artigos, enfim, eu acho que você não tinha o TikTok, não tinha o Instagram, você não tinha o Facebook, o pessoal tinha que se entreter com algo mais substancial. Exatamente. Assim, falar para a galera seguir a gente no Instagram, né, que hoje em dia é o ponto principal, Janela Amarela Editora no Instagram. Tem o nosso site, janelamarelaeditora.com.br, que a gente tem uma coluna semanal que a gente envia, são textos de diversos autores, aí são textos que a gente vai descobrindo nessas pesquisas que a gente tem feito, buscando essas obras esquecidas. Volta e meia a gente encontra contos, crônicas ou algum artigo específico sobre algum tema que a gente toda quinta-feira envia. Sempre um texto só às quintas-feiras. A gente faz isso, sim, só para dar uma incentivada no pessoal. De repente a galera não tem tempo de ler, não pode, não sabe o que ler. Naquele dia, na quinta-feira, a pessoa recebe um texto e pode ler. E aí é só se inscrever, é gratuito, a gente manda toda quinta-feira. No nosso site tem lá contos e crônicas, coluna semanal, e aí a pessoa é só botar um e-mail e a gente entra para o nosso mailing e a pessoa vai receber. Os livros da editora são vendidos online, tanto físico quanto digital. O digital, óbvio, né? Tem que ser online. Mas o físico, a gente, como vende, todos os livros são vendidos são produzidos sob demanda. Então, na realidade, tem algumas livrarias que hoje em dia já tem no estoque, mas eu não sei dizer exatamente quais são. E como são poucas, eu, no final das contas, tenho que indicar as livrarias online, as tradicionais, né? As grandes, a Magalu, a Amazon, Ponto Frio, Americanas, Estante Virtual. O livro vendido lá é produzido e entregue diretamente na casa do leitor. E é coisa de 7 a 10 dias, assim, a entrega. A gente fez isso para viabilizar a editora. Foi uma forma da gente conseguir tornar a editora sustentável, né? Não fazer um estoque gigantesco, mas ainda assim conseguir vender o livro físico, porque tem muita gente que gosta de livro físico. Né? Com certeza. Inclusive internacionalmente, o pessoal compra pela Amazon, consegue que mora fora e que tem a Amazon, vende o físico também fora. A edição é um pouquinho diferente da que vende no Brasil, porque no exterior as pessoas não gostam de orelha, diferente do Brasil, que é exatamente o extremo oposto. No Brasil, se o livro não tiver orelha, as pessoas acham esquisito. Então, mas o conteúdo é exatamente o mesmo livro que vende no Brasil, então não tem problema nenhum. E no digital estamos aí, Amazon, Google Books, iTunes Store, Kobo e todas as outras, Storytel, Esquilo, em todos os outros canais. Tá tudo aqui na descrição, vocês fiquem à vontade, vão na fé, vão sem medo. E dica aqui do João, Ânsia Eterna, da Júlia Lopes de Almeida. Se você gosta do soturno, do surreal, de um frio na espinha, de uma ânsia eterna, vai nesse que você não vai se enganar.